Então, muito obrigado mais uma vez pela apresentação, Juan Manuel. Bom, sou Laura, manager Barson, e sou Victor, que é a empresa que está por trás de Barson. Antes de iniciar, eu gostaria de começar de agradecer, em nome dos meus colegas de Vitor, Gemcel, pela colaboração que estabelecemos e que já há alguns anos que estamos trabalhando juntos e estamos muito felizes pelos resultados que estamos obtendo. E aqui, graças a Gemcel, pudemos melhorar a nossa plataforma. Estamos realmente muito contentes de poder continuar com essa colaboração. E também obrigado à coordenação dessa webinar que nos aproxima a vocês como usuários, que também somos muito gratos por poder ter a oportunidade de poder aprender a partir de vocês e como vocês utilizam a plataforma e como nós podemos melhorá-la também. Então, muito obrigado por isso. Bom, vou dividir a minha fala em duas principais partes, que é, em primeiro lugar, eu vou falar da Barsal Clínica como uma ferramenta certificada para diagnóstico genético e análise dos dados de rotina. Bom, para isso, além de falar das certificações que obtivemos recentemente, também vou falar de diferentes ferramentas que podem ser utilizadas no momento da automatização das análises de rotina e priorizar variantes. No segundo momento, vou falar de outra possível utilização de Varson Clinical, que é na área de pesquisa, e vou falar também com alguns exemplos um pouco mais concretos desse aspecto. Bom, o primeiro e que eu gostaria de iniciar é com boas notícias, já que estamos muito felizes que recentemente tivemos essas certificações que mostro aqui, no âmbito europeu, a VDR também, em termos, no nível Colômbia, temos INVIMA. A Varson Clínica se considera um dispositivo médico, já que o software utilizado para manejar os dados que extraímos do sequenciador deve ser considerado dessa forma. E, de acordo com a regulamentação de dispositivo médico, deve seguir uma certa normativa. E, bom, como já mencionamos, estamos muito felizes em poder falar para vocês que tivemos essas certificações em nível Colômbia, em BIMA, Instituto de Vigilância de Medicamentos e Alimentos, nos deu essa certificação. E é muito importante mencionar que ter essa certificação, esse tipo de certificação garantem aos usuários que o software segue com os maiores estándares de qualidade, da mesma forma que sabemos que dispositivos médicos, como por exemplo máquinas de ressonância ou próteses, devem cumprir com normas muito estritas, às vezes sem intenção, não podemos temos a tendência a esquecer o software. Isso também deve seguir legislações muito estritas, já que processamos dados de pacientes que são muito sensíveis. Bom, isso é comentado porque em muitas soluções que, fora que tem que é capaz de analisar esse tipo de dados, mas não todas cumprem com as normativas. Isso é um fator muito importante de se levar em consideração na hora de escolher a ferramenta que vai analisar nossos dados. O fato de que, né, a Barson Clínica conte com as certificações é um selo de qualidade, e não apenas nos países de onde se aplicam, que no caso dos países europeus, ou Colômbia, no caso da Envima, mas também em nível mundial, já que todo software está validado e certificado, seguindo as nossas normas, e isso significa que cada melhoria que é feita na plataforma, porque qualquer mudança, evidentemente, se faz com o objetivo da melhoria e manter a ferramenta atualizada, são revisadas minuciosamente para o nosso departamento de assuntos regulatórios. Isso nos garante que, a toda hora e com cada atualização, a integridade dos dados e os resultados são mantidos. Bom, e por isso é muito importante levar em consideração, como já foi mencionado, esse fato no momento de escolher a ferramenta que vai ser responsável pela análise dos nossos dados. Bom, e já mencionei o aspecto porque é uma ferramenta adequada para diagnóstico clínico, já que cumpre com todas as normas e os estándares de qualidade, mas, além disso, é adequada porque integramos diferentes ferramentas que podem nos ajudar no processamento das informações, bom, das amostras em laboratório com volume pequeno, médio, de amostras, até laboratórios com um grande volume de amostras, como por exemplo o caso de Gensel, que tem um grande volume de amostras e que, bom, depois vão ser mencionados e como eles utilizam isso, o Varson Clinical no seu cotidiano. Bom, para isso temos algumas ferramentas, como por exemplo o Workflows, que o que ela permite é criar fluxos de trabalho adaptados às necessidades de cada grupo. Isso, a ideia seria de que um usuário expert seja o encarregado de criar os diferentes fluxos de trabalho. Eu vou mostrar isso, eu vou mostrar um exemplo disso, com os diferentes parâmetros.
dentro da análise e com os diferentes filtros que também vou mencionar após, com a ideia de que outros usuários utilizem esses fluxos de trabalhos projetados para utilizar as amostras que vão sendo subidas na plataforma. Isso faz com que seja minimizado o risco de erros e também que se economize tempo. Bom, dentro de cada fluxo de trabalho podemos incluir filtros. Isso, bom, seria com a finalidade de priorizar variantes. Aqui, o Barson Clinic é uma ferramenta que pode ser aplicada a partir da análise de painéis de genes pequenos, exoma completo até genoma completo. E, evidentemente, em painéis de genes pequenos, vamos obter poucas variantes comparadas com as variantes que vamos obter num genoma completo. Podemos ter em torno a 5 milhões de variantes. E por isso precisamos de ferramentas de filtro potentes, que inclusive naqueles casos onde temos um número muito elevado de variantes, nos ajude a encontrar as respostas que precisamos de forma eficiente e num tempo adequado para o nosso grupo. Bom, por isso temos alguns filtros que são filtros que podem ser personalizados e podem ser criados por cada usuário, compartilhados com o resto do grupo e aplicados dentro desses fluxos de trabalho, por exemplo, utilizando parâmetros mais simples, como é a cobertura, como pode ser a frequência populacional, patogenicidade. Isso vai nos colaborar a reduzir significativamente a lista de variantes a serem revisadas e economizar tempo. Mas também temos alguns filtros avançados que foram projetados por nossos experts, bom, para casos mais concretos. Esses filtros, alguns desses exemplos que temos aqui são filtros basados na priorização por fenótipos. Estes são filtros que temos, um que chama Varson Peaks, e temos filtros, por exemplo, para a detecção de variantes composta, antrogosidade, e filtros aplicados a casos concretos, como a análise de trios, ou seja, pai, mãe, filho afetados, pai, mãe, filho afetados, como poderia ser o filtro projetado para a identificação de variantes nos filhos. Esses três são apenas alguns exemplos, mas a lista é muito ampla. E um serviço adicional que costumamos oferecer também é projetar filtros avançados na medida de cada usuário, por se na lista que nós temos nesse momento não estivesse o filtro adequado, no caso de utilização que cada laboratório possua, por exemplo. Isso é algo que nós também já fizemos em colaboração com o Gensel. E também, antes de passar à minha segunda parte, para já mostrar um pouco como funciona a ferramenta, essa seria a parte de criação de fluxos de trabalho. Aqui temos alguns fluxos de trabalho que, nesse caso, o usuário responsável dos fluxos de trabalho já teria criado. E podemos criar também alguns fluxos de trabalho novos, muito simples, de forma muito simples aqui, no qual, por exemplo, se quisermos criar um baseado no genótipo para amostras individuais, podemos selecionar aqui o tipo de análise e dizer que temos pipelines de análise para amostras germinais e amostras somáticas, e dentro das amostras germinais podemos analisar amostras individuais, ou seja, pacientes não relacionados, ou crias ou casais, para outro tipo de confirmação familiar e para amostras somáticas, amostras individuais ou tumor normal. Aqui, se não selecionar o tipo de painel, podemos selecionar exomas, painéis de genes pequenos ou painéis, inclusive, customizados até o genoma completo e diferentes parâmetros de qualidade. E também o usuário encarregado, responsável de criar esses fluxos de trabalho, deveria selecionar alguns dos filtros com os quais posteriormente vão ser filtradas as variantes. Por exemplo, se quisermos aparelhar o filtro baseado em fenótipos, seria aplicado aqui ou seria guardado. Bom, e assim teríamos o nosso fluxo de trabalho criado e somente deveríamos fazer o upload das amostras e fazer o fluxo, selecionar o fluxo de trabalho para que as amostras sejam processadas automaticamente de acordo com esses parâmetros que mostramos. Bom, isso nos economizaria tempo e não deveríamos selecionar os diferentes parâmetros todas as vezes que estivermos subindo, fazendo um upload e processar as amostras. E um exemplo deste fluxo de trabalho ou de um resultado seria esse exoma. Esse é um exoma que corresponde a uma criança que tem distrofia retinal. Não vou entrar na parte de resultados, porque isso os companheiros de Gensel vão começar um caso muito interessante, mas em detalhes, mas simplesmente eu gostaria de mostrar como é processada a amostra. Aqui teríamos a análise principal,
a análise principal se contém todas as variantes e todas, absolutamente todas, anotadas com toda a informação disponível que foram encontradas na amostra. Neste caso, temos em torno de 75 mil. Evidentemente, não é factível começar a analisar uma a uma 75 mil variantes, e por isso temos que aplicar os diferentes critérios de priorização que teríamos indicado. Podemos começar como analistas ou como clínicos, pelo resultado que nos mostra o filtro que mostramos nesse caso, o filtro por priorização por fenótipos, Barson Pix, que nos mostra um resultado de 6 variantes que, de acordo a outros possíveis encontros, observações ocidentais, como alguns genomas, como VCA1, são selecionadas que primeiro devem ser as mais provavelmente causativas do fenótipo que estamos observando, neste caso na criança, e talvez seja uma resposta para que o analista, nesse caso, esteja precisando localizar. Bom, também a ideia seria que, se não são encontradas essas respostas de forma rápida, após os critérios, de acordo com os critérios de filtro que acrescentamos, sempre vamos poder voltar à análise principal, que contém, uma vez, e vou insistir, porque isso é algo importante mencionar, que contém todas e absolutamente todas as variantes anotadas da nossa análise, da nossa amostra. Isso vai fazer um link também para essa parte do que eu vou dizer, que é a possível aplicabilidade da Barson Clinical, que é a ferramenta de busca de variantes vocês podem analisar e ver em barson.com da pesquisa. Bom, já que graças à integração de um grande número de bases de dados, nesse caso estamos integrando mais de 140 bases de dados. Acho que hoje temos em torno de 145, se não estou enganada. E todas elas continuamente atualizadas, e todas as variantes da amostra têm automaticamente esse note. Então, haverão variantes que já foram observadas, estão situadas, ou são em genes muito conhecidos, vão ter uma informação de ClinVar ou de outra base de dados de base clínica, mas haverá outras variantes que não foram observadas antes em nenhum outro paciente. Bom, genes menos conhecidos, que talvez não tenham essa parte da anotação, mas tenham outra, como por exemplo uma frequência populacional, algumas predições em sílico ou outras bases de dados. E o fato de que possamos anotar todas essas variáveis sempre com a base de dados disponíveis, isso nos ajuda a que possamos identificar aquelas variantes que possam ser de interesse ou que devam ser reportadas em casos mais complexos ou de pesquisa. Sempre a ideia seria de que Varson nos ajude a nos aproximar do diagnóstico, e já que é um expert que deve analisar e revisar toda essa informação, e seja carregada em dizer o veredito final e dar o veredito final e quais são as variantes a ser reportadas. E toda essa informação está integrada numa classificação automática, seguindo os guias ACMG, baseadas nesses guias que, como vocês sabem, nos podem dar 5 possíveis categorias, mas modificada e melhorada em base a critérios e a guias dos nossos conselheiros clínicos, do nosso equipe de curators, que nós temos uma equipe própria de comunidade de usuários, de vocês como usuários, e também seguindo os conselhos de Cleander. Além disso, a vantagem é que, como a classificação inclui dentro de Varson Clinical, e Varson Clinical, como já foi mencionado no começo, é uma ferramenta certificada, toda essa classificação também está validada de acordo com as diferentes normativas. Isso que significa que, mais uma vez, cada possível melhoria que seja nessa classificação, porque evidentemente qualquer mudança, o objetivo final é a melhoria, vai ser avaliado de forma minuciosa com o protocolo de validação que está autorizado por nosso departamento de assuntos regulatórios. Então, sempre haverá uma validação muito minuciosa para nos garantir que tudo aquilo que nós fizermos sempre vai alinhado à melhoria e sempre vai manter a integridade dos resultados. Essa classificação nos dará algumas explicações da razão de por que cada variante foi anotada
como foi, e quais são as diferentes normas ou critérios que foram levados em consideração, inclusive daqueles que não foram levados em consideração, também explica a razão. Vou mostrar um exemplo à frente. E essa classificação é muito utilizada em nível mundial e isso é respaldado pela comunidade de usuários de Varson, que hoje tem mais de 600 mil usuários, e o paper, que a publicação científica que está mencionado por mais de 4 mil artigos científicos. Bom, como vocês podem perceber, esta ferramenta pode ser muito potente na hora de trabalhar com casos de pesquisa, mas além disso, também contamos com uma ferramenta de busca de bibliografia avançada que recentemente melhoramos para poder melhorar, proporcionar ao usuário artigos relevantes científicos de forma mais eficiente. Nesse mesmo momento, estamos integrando mais de 4 milhões de publicações científicas, das quais mostramos de uma forma clara e estruturada a informação. Somos capazes de encontrar publicações em nível de variante, em nível de genes, e somos capazes de identificar e agrupar essas publicações científicas associadas com, por exemplo, a certas doenças e fenótipos, o qual pode ajudar o pesquisador a encontrar aquelas publicações mais relevantes que possam ajudar a dar continuidade ao seu estudo. E mais uma vez aqui vocês vão me permitir que eu vá um pouco à Varson Clínica para poder mostrar a vocês tudo isso, que isso iniciamos anteriormente, e para cada uma daquelas variantes, nesse caso eu vou fazer para a primeira variante, mas podemos fazer para todas e cada uma das variantes que encontramos aqui. Nesse caso são 75 mil, no caso de um genoma completo, serão muitas outras variantes mais. E podemos ir aqui então, por exemplo, para observar a classificação patogênica. Quais são as normas que foram levadas em consideração e por quê? Utilizamos um sistema de pontuação, seguindo os guias ClinGen, que é muito mais intuitivo que a implementação anterior, que era baseada em uma combinação de normas, e agora é mais intuitivo porque se chegou a esse veredito, é mais intuitivo saber o porquê se chegou a esse veredito. Aqui sim sabemos algumas das normas que não foram aplicadas e por quê, a explicação de porquê, incluindo algumas normas que não foram aplicadas, simplesmente não porque não quisermos, mas porque não temos informação. Em relação a essa norma em concreto. Por exemplo, não temos informação de antecedentes familiares, nós, como software, mas talvez o analista que esteja com essa amostra, sim, ele saiba, então essa norma poderia ser aplicada, se fosse o caso, e ver como muda o veredito final. Bom, e posteriormente, se quisermos ir ao aspecto de publicação para encontrar aquelas que podem ser mais relevantes para nós aqui, podemos observar, em primeiro lugar, quais publicações científicas estão associadas a essa variante concreta. Por exemplo, hoje, aqui temos uma, podemos ver que o resumo completo, por exemplo, podemos inclusive ver o PDF da publicação, no caso que seja um artigo de Open Access, ou em todo caso teremos o link correspondente à página da revista, e podemos ver os termos chave que foram encontrados, por exemplo, aqui, por cores, estão identificados em laranja, temos aqueles que correspondem a termos de doenças ou fenótipos em roxo, azul, outros genes que foram identificados, e nesse caso temos uma, e não tem sentido, não faz muito sentido procurar, mas posso ir em nível de genes, que temos em torno de 800 publicações, e evidentemente, mais uma vez, não é factível ver uma a uma, então temos que encontrar aquelas que possam ser mais úteis para nós. Como podemos fazer isso? Podemos utilizar palavras-chave. Estas são algumas sugestões, mas podemos escrever algumas próprias palavras, podemos ordenar por relevância, data de publicação ou número de citações, e podemos observar isso num diagrama do tipo timeline, no qual observaremos todas as publicações pelo ano. E como vocês podem ver aqui, temos publicações do ano 2024, então sempre vai estar atualizado, e inclusive publicações que sejam liberadas ao público e que sejam publicadas recentemente vão estar incluídos aqui. Então, por exemplo, se puder mostrar uma publicação ao longo dos anos por doenças ou fenótipo, lembremos que estamos tratando um paciente que tinha um problema de distrofia, uma doença retinal, e podemos ir, por exemplo, aqui e observar quais são as publicações associadas com o gene ABCA4 e nas quais são mencionadas
doença retinal. Então, se fôssemos, por exemplo, aqui, clicamos aqui e observamos que existem 11 publicações no ano 2020 mencionando esse gene e mencionando a doença retinal. E se clicarmos aqui, podemos ver as 11 publicações, as palavras-chave que foram encontradas, ver o resumo, se há um PDF, podemos fazer um download, ou podemos ir à página da revista, etc. Então, a ideia é usar a combinação, todas essas bases de dados que vamos ter em Barson Clinical, junto com a classificação automática germinal, com a busca avançada de bibliografia para obter as respostas que precisamos em nossa pesquisa. E por isso, eu vou finalizar com o último slide. Por isso, o Varson Clinical também é uma ferramenta adequada para a pesquisa. E não é nós que estamos vendo, são mais de 4.000 publicações científicas, nas quais é mencionado o paper de Varson. Aqui neste QR Code, se vocês escanearem, podem ir direto a uma página, direcionar a uma página onde há uma listagem daquelas publicações científicas. Se vocês quiserem ver como outros experts utilizaram Varsom em suas pesquisas, essas são algumas das publicações nas quais são mencionadas e no que foi utilizado o Varsom. E com isso eu gostaria de finalizar a minha apresentação. Mais uma vez, muito obrigado a Jensel pela coordenação do webinar, sempre um sucesso, e também muito obrigado a vocês pela sua participação, e terei um prazer em responder perguntas no final, se houver alguma pergunta. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua apresentação. A continuação, a presidente de Janssen Pharma. Vamos apresentar no caso clínico realizado aqui, no qual Varson foi uma grande ferramenta para a computação de Geraldine Ardila e trabalho como líder de apoio diagnóstico. Então, vamos dar início, principalmente com uma curta apresentação de como é o nosso fluxo de trabalho para análise de exomas mais complexos, que é o exame, que é o caso do paciente que vamos apresentar no nosso case de hoje, ok? Então, no começo gostaríamos de apresentar as características do nosso paciente. Ele era um paciente masculino de 14 anos, antecedentes de citopenia, suspeita de síndrome de Par e apresentava. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma leve recomendação de como a nossa estratégia de filtragem, principalmente para nós, a partir da nossa clínica, é muito importante extrair os termos HPO do caso, HPO do caso, e vamos filtrar as variantes que cumpram com os critérios para o reporte, ok, como havia mencionado, o primeiro passo é a filtragem das variantes relacionadas com os termos HPO o caso que cumpra com os critérios de qualidade do informe. Existem as variantes patogênicas reportadas em ClinVar ou as variantes que possam estar associadas às diferenças com o paciente. A busca por variantes em genes de reporte obrigatório e, finalmente, a busca de variantes no número de cópias que cumpram com critérios da qualidade. Uma vez depois que mencionamos isso, vamos começar então com a análise do nosso case. O Barson nos permite designar um código interno para os casos e realizar a análise. Então, neste caso, o nosso passo inicial é acrescentar informação genotípica do nosso paciente. Neste caso, Parson permite também acrescentar termos HPOs, como termos MON, e termos, então, temos acrescentados os termos.
O áudio está um pouco ruim, eu peço desculpa quem estiver ouvindo a tradução. Então, para o fenótipo, podemos encontrar diferentes chamadas que se realiza o software. Então, estamos procurando aqui. Uma vez ingressamos todos os termos, esses fenótipos vão ficar guardados no nosso case. Então, para o nosso primeiro passo, que é a filtragem de acordo com termos HPO, vamos realizar algum do que havia comentado Laura previamente, que é de acordo a critérios de qualidade que internamente definimos no nosso laboratório. E vamos ver o primeiro filtro, aplicamos esse primeiro filtro e como podemos observar, Barson vai nos trazer 10 variantes que podem ser utilizadas para como genotipo do nosso paciente. Bom, essa é a primeira variante que encontramos, RPM8A, é uma variante na região UTR. É importante lembrar que é um plus da nossa ferramenta, e não somente nos permite textualizar variantes de genes, mas também regiões que estejam fora delas, nos permite também observar a variante, a sinuosidade, a frequência, e nesse caso é uma variante unizigota, que é outro critério também importante de qualidade que deve ser levado em consideração no momento de reportar uma variante. Então, já vamos à parte inferior da tela, vamos visualizar que encontramos diferentes detalhes da nossa variante. É importante mencionar que cada um deles cumpre com características e dos critérios ACMG, ok? Então, inicialmente, Varson nos permite ver onde se encontra essa variante, seja no nosso paciente ou de outros laboratórios vinculados a Varson. Além desses, é importante que possamos também ver como foram reportadas essas variantes nessas bases de dados, seja em ClinVar, podemos visualizar todas as entradas que tem ClinVar dessa variante, nas múltiplas entradas também daqui que esteja essa variante, também, além disso, é importante ver a frequência da nossa variante Innovat, que é a nossa base de dados principal que usa Varson, e também ajuda que nos permita nos dirigir de maneira instantânea. Aí está o link de Nomad. Também vamos encontrar os sensílicos. Podemos ver que pode mostrar betas individuais, mas também nos permite ver. E finalmente vamos usar as publicações nas quais estão baseadas as variantes. Laura previamente já fez uma demonstração de como podem se mudar as palavras-chave para a informação que queremos identificar, mas aqui podemos ver que algumas publicações relacionadas com síndrome, que é o diagnóstico principal que tem o nosso paciente. Graças a toda essa informação que encontramos aqui, os experts da classificação de variantes, de acordo com os critérios ACMG e toda essa informação que encontramos, vamos fazer o que e qual é a classificação que Varson dá? Dá como uma variante de significância, mas de acordo com a nossa investigação interna, o que podemos visualizar é que essa variante cumpre com os critérios PCT Strong, como é mostrado aqui, do que está associado a essa variante, mas também vai nos trazer a informação a respeito do que a variante cumpre com o critério PM4, vamos encontrar aqui, ascender com o critério PS4, mas de acordo à pesquisa interna, decidimos um peso moderado, que é o plus também, que Barson nos permite modificar o peso dos critérios, e finalmente acreditamos o peso PM6, e com esses 4 critérios que foram decididos a aplicar na variante, encontramos que essa variante, que foi reportada como patogênica, fica reportada como patogênica, e finalmente podemos fazer a classificação interna nessa opção de Varson, e podemos colocar aqui, que é classificada como uma variante patogênica, e além disso podemos acrescentar comentários que vai nos permitir que acrescentemos informação à variante para futuras análises, que encontremos essa variante em pacientes à frente.
Bom, muito bem. Então, essa também seria que Varson nos permite identificar se existem comprometendo esse mesmo gene e nos mostra que, de fato, há. Portanto, vamos analisar o último passo e ver que tipo de variantes está relacionado esse tecido. Muito ok. Além disso, o que podemos identificar variantes que estejam reportadas em informes obrigatórios, mas o paciente não tem nenhuma variante de significância nesses genes. E, além disso, podemos procurar genes que estejam, variantes que estejam reportadas em ClinVar e que provavelmente estejam associadas com diferentes elementos do nosso paciente. Nesse caso, depois dessa análise, o que encontramos, podemos terminar que a variante com maior significância clínica para nós, nesse caso, foi que a que mostrei inicialmente. Ok? Ok. Então, agora continuando com o nosso trabalho frequente, vamos analisar as variantes do nosso paciente. Com Barson, também, Barson tem os critérios de qualidade que nos permite determinar quão confiável pode ser o informe desses. Também devemos ter em conta que ele também estándar para identificar variantes, mas nos ajuda a realizar uma aproximação muito assertiva, que posteriormente será confirmada. Então, aqui a informação que podemos obter dessa CNV é que se encontra essas são as coordenadas, o tamanho dos quilowatt, essas são o que devemos levar em conta no momento de analisar. Esse cumpre com dois critérios. Então, para nós, cumpre com os critérios, com a nossa estratégia de filtragem. Isso nos permite identificar quantas cópias temos. Neste caso, temos uma cópia. É uma lesão que compromete esses genes. Mais à frente, vamos observar. Cumpre Parson também nos ajuda a calcular o score e que nos dá a certeza de que é uma variante que está sendo artefatual, para que possamos posteriormente continuar analisando-a. Então, essa informação que encontramos, e vamos à parte inferior, mais uma vez, vamos encontrar mais informação. O número de cópias, encontramos que há 17 genes relacionados, codificantes. Além disso, há 8 que se encontram comprometidos. E vamos observar a classificação que Varson deu uma variante que é reportada patogênica. Esses são os fenótipos associados. Esses são os que nós mencionamos no início, da informação fenótipa do nosso paciente. Isso nos permite dizer que esse critério é um fator patogênico. Há 17 genes codificantes afetados e que está com regiões que estão causando uma perda de função. Além, Varson nos indica para o número de cópias da literatura que está relacionada às publicações. Aqui podemos observar também que também encontramos microdilesões, síndrome de ausência de rádio também. E após foi relatada a patologia que consegui pegar a palavra, perdão. E nossas publicações podemos determinar qual a importância dessa CNV na nossa análise. Outra ajuda também importante de Varson é que nos permite observar nossa CNV e, finalmente, isso é uma ajuda muito grande, Varson, no momento da análise que está sendo, esse gráfico que nos permite contrastar o número de cópias que temos em relação ao número de cópias do controle. Então, normalmente sabemos que devemos ter 2 cópias de cada uma das regiões que estamos analisando. Não obstante que aqui o paciente apresenta apenas uma cópia. E os genes também que estão comprometidos nessa região. Além disso, também temos esse browser que nos permite também visualizar nossa variante em relação às mostras que foram analisadas previamente, neste caso.
Então vamos ver que nossa CNV comprometida é a que está em vermelho, claramente está saindo das amostras controle. Muito bem. Então, depois dessa análise, também podemos ir a um dos genes, encontramos aqui. Podemos observar que Barson, nós vamos ver os genes que está comprometido, vamos procurar nosso gene que encontramos na parte inicial da análise, que era VRM8A, que estava comprometido nessa variante. Aqui vamos observar que nos mostra que as condições está associada à condição de síndrome, trombocitopenia e ausência de rádio, então é recessivo. Então, base de dados, o que nos mostra o fenótipo. E aqui podemos observar quais variantes foram reportadas nesse gene, patogênicas, provavelmente patogênicas, ou que são as que têm uma maior importância na análise quando esteja sendo definido a classificação da nossa variante. Pronto. Após essa análise que foi realizada, o que podemos identificar é que o paciente tem tanto uma variante em bicigota como uma variante no número de cópias, uma lesão que nos está causando, através de uma possível heterozigose composta, a síndrome de TAR. Evidentemente, mencionamos que a lesão deve ser confirmada por mas os resultados do nosso a pesquisa de onde o diagnóstico para a síndrome de TAR do nosso paciente. E bom, esse era o nosso case que gostaríamos de mostrar a vocês nesse webinar. Acho que foi muito interessante, foi uma, uma esteroide composta com uma variante em região QR e que evidentemente Varson foi uma ferramenta-chave no momento da identificação da ambas variantes. Muito obrigado, Geraldinho. Muito obrigado, Laura, por nos contar um pouco a respeito de Varson e mostrar esse caso tão interessante de Geraldinho que certamente em alguns minutos vamos poder discutir alguns aspectos. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos por assistir o webinar. Eu gostaria, como diretora médica de Gensel, contar um pouco a respeito da experiência que nós temos em Varson, Gensel, pelo uso de Varson Clinical, e contar um pouco a respeito Gensel como um laboratório de diagnóstico. Então, Gensel, nós somos uma empresa dedicada à biologia molecular que oferece serviços de diagnóstico em pesquisa, em genética também, que tem mais de 14 anos de experiência em nível Latinoamérica. Hoje em dia temos representações que estão mostrando que permite realizar do início ao final, dessa extração, preparação de livrarias, circularização das livrarias e, finalmente, o sequenciamento, permitindo que não apenas tenhamos uma alta capacidade, mas também, hoje em dia, uma alta confiabilidade na rastreabilidade dos casos por esses processos automatizados, além do grande volume que nós trabalhamos. E temos equipes de sequenciamento de diferentes capacidades, como esse que estamos vendo aqui, que nos permitem sequenciar desde aplicabilidades menores de painéis de alguns genes até exomas e inclusive genomas complexos. Por exemplo, esse último que observamos aqui se chama o GMZ 37, é um equipamento que nos permite em torno de sequenciar 60 genomas a 30x em menos de 24 horas. Então, esse laboratório que continua crescendo e continua melhorando seus processos, nos permite, como havia mencionado anteriormente, cada vez mais estar próximo de um diagnóstico oportuno, mas também deixar à disposição para os pesquisadores processos de sequenciamento. Bom, eu gostaria de dizer que essa aliança, essa colaboração entre a agência e Varson Clinical nasce a partir da necessidade de processar e analisar e armazenar seus dados de sequenciamento, principalmente tanto em nível germinal como somático, em diferentes aplicações. Isso é uma das, definitivamente, das mais importantes aplicações do nosso laboratório em termos de volume, o sequenciamento de exomas completos, tanto sequenciamento de exomas individuais, somente para o caso
afetado ou paciente de interesse, como sequenciamento em exomas em trios, onde analisamos o caso índice, mas também seus dois pais biológicos, na busca de que eles atuem entre parênteses, como controles que nos permitem identificar de uma forma um pouco mais assertiva e ágil um diagnóstico potencial no paciente, mas também fazer exomas direcionados do ponto de vista do laboratório, que somos um sequenciamento do exoma completo, mas analisamos um grupo de genes. ah, ok, eu estou sendo redundante, mas de acordo com o diagnóstico, a suspeita do diagnóstico que tem o paciente, mas que pode ser em genótipos heterogênicos ou genótipos um pouco mais centralizados em uma manifestação clínica principal, como por exemplo uma doença neuromuscular ou uma doença da retina, por exemplo. E também podemos analisar painéis de genes determinados, ou seja, painéis que no laboratório são projetados e para sequenciar de forma específica um número determinado de genes. E também, por exemplo, genomas completos que hoje em dia cada vez mais têm relevância importante. Hoje em dia, nessa colaboração Janssen Varson Clinical, analisamos nos últimos talvez 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, mais de 25 mil casos de diferentes aplicações, dentro delas aquelas que foram mencionadas anteriormente, com uma média atualmente de 1.500 casos de sequenciamento de exoma completo que analisamos a cada mês. Isso nos conduziu, evidentemente, é um número tão importante, a uma necessidade de otimização desses fluxos de trabalho que nos permita chegar a um diagnóstico mais preciso e mais assertivo e também de forma um pouco mais simplificada e confiável. Eu também gostaria de compartilhar com vocês, por exemplo, esse estudo que foi desenvolvido em conjunto com Stefania Rodrigues e foi apresentado num post do Congresso Americano de Genética Humana no ano 2022, no qual avaliamos, através de um estudo de corte retrospectivo, o rendimento diagnóstico dos exomas, utilizando a estratégia de sequenciamento do nosso laboratório de Gensel e a análise através da plataforma Varson Clinical. Nesse estudo, nós analisamos uma amostra de 100 casos que foram analisados de forma individual, ou seja, como um exoma individual, onde se encontra a informação genética do caso índice, e assim mesmo de forma alternativa e independente, foi analisado em forma de trio, ou seja, levando em consideração a informação genética de ambos os pais, nesse caso o índice. É claro, foi realizado nas estuais clínicas, foi feita uma caracterização genótipa dos pacientes, a sequenciamento, a análise, e finalmente avaliamos o que nos interessava, que era o rendimento diagnóstico. Encontramos que 49% dos indivíduos eram do sexo masculino e na qual a idade média na qual era realizada era o estudo de sequenciação, o sequenciamento de estudo um range de 0 e 8% dos casos encontraram um histórico familiar positivo de manifestações clínicas e doenças similares à do caso índice. Nesse estudo, conseguimos identificar que o sequenciamento do exoma completo sob os parâmetros que havia mencionado anteriormente, para os exomas individuais, era de 29%, e esse rendimento diagnóstico foi incrementado para 32% quando era realizada a análise em trio. Então, esta é uma pequena amostra do estudo de como, por exemplo, podemos aplicar esse fluxo de trabalho de sequenciamento e análise utilizando a plataforma Varson Clinical, não somente para diagnóstico genético, que foi o caso nesses 100 pacientes ou indivíduos que incluímos no estudo, mas também para trazer, como havia mencionado também Laura no começo, um pouco isso para a pesquisa, no sentido da descrição importante dos nossos dados nas populações, por exemplo, colombiana, nesse caso. Mas então, por que esse fluxo de trabalho Gensel Varson? É que, primeiro, na em Gensel temos no laboratório fluxos de trabalho personalizados e flexíveis dentro do laboratório, que nos permitem partir, por exemplo, desde extração de DNA, uma amostra primária que pode ser sangue, saliva, líquido amniótico, tumores, entre outros, ou partir de uma extração anti-DNA, o pesquisador já tenha, para fazer
o processo de liberação de livrarias e vai depender da aplicação, um exoma, um painel ou um genoma completo, até finalmente a sequenciamento de NGS dessa aplicação, e posteriormente passar a essa análise bioinformática que de forma muito detalhada Laura e Geraldino comentava, que se ajusta um pouco a essas necessidades, otimizando os fluxos de acordo com os kits da livraria, os métodos de sequenciação utilizados e os análises que queremos fazer, partindo, por exemplo, dos controles primários e secundários da qualidade e os dados genômicos ou os dados do seu sequenciamento, passando para uma análise de dados com o filtro das variantes de interesse e a classificação, por exemplo, como havíamos observado antes, dessas variantes de acordo com o Colégio Americano de Genética Médica. Isso significa que nós podemos ser flexíveis em todo esse fluxo de trabalho e apoiar somente na parte de laboratório, somente na parte de análises bioinformático, ou como vemos esse fluxo de trabalho do princípio até o final, de acordo das necessidades de cada projeto, cada laboratório, ou de cada pesquisador que queira usar esse fluxo de trabalho. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo por ter assistido o webinar e que convido vocês a nos seguir nas nossas redes sociais e também continuem conectados com essa série de webinars que teremos. E eu acho que nesse momento vamos abrir o espaço então a perguntas. Se existe alguma pergunta para as pessoas que apresentaram nesse webinar, qualquer um quiser perguntar a eles, por favor, que sinta-se à vontade. Muito obrigado à doutora Marcela, à doutora Laura, à doutora Geraldine. Foram apresentações excelentes. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu acho que estão mais direcionadas à Laura. Como é que se compara a Varson Clínica com outras plataformas de análise, de sequenciamento da nova geração, em termos de precisão e velocidade de processamento de dados? Bom, bom, em termos de precisão, isso tem relação um pouco com a questão da certificação que eu havia mencionado no começo. Nossos pipelines informáticos estão validados, utilizamos mostras de validação. Talvez alguns de vocês já conheçam as amostras de Coriell, Tirumon Votel. Talvez cada vez que existe algum tipo de mudança em nossos fluxos bioinformáticos, uma mudança seja mínima, tudo isso é validado. E temos umas métricas muito altas, elevadas de previsão, não 100% porque é impossível, mas digamos, é quase, eu não tenho agora os dados, mas estão disponíveis em nossa página web, se alguém quiser consultar. Mas em termos de precisão, sim. Se o usuário, se a pessoa que pergunta, se frente a pessoa que está variantes, fases positivas, falsos negativos, etc. Nesse momento não há muita diferença nas diferentes plataformas, já que todas utilizamos mais ou menos o standard de análise de variantes, das variantes que está baseado no pipeline do fluxo de trabalho de. Então, cumprimos com todos os requisitos para isso. Então, não há muita diferença. Então, todas são muito semelhantes para utilizar os mesmos parâmetros. Em termos de tempo, mais uma vez, utilizamos um programa, esse pipeline, que não é exatamente que demora demais, mas está baseado em outra linguagem de programação, que é o que faz que ganhemos tempo no momento de processar as amostras. Então, as amostras. Então, em termos de tempo, somos capazes de processar um exoma em menos de uma hora, poderia ser, evidentemente, dependendo da carga que vai se iniciar naquele momento. Agência, eu tenho muita experiência com isso, já que tem um grande volume de amostras, mas no exoma os resultados se obtêm no mesmo dia, ou dependendo se lançado à noite, talvez no dia seguinte, os resultados estarão disponíveis. O genoma completo pode ser várias horas, mas, mais uma vez, depende da carga, os resultados são obtidos no mesmo dia, se seria essa a pergunta. Sim, sim, muito obrigado, Laura. Aqui eu tenho outra pergunta, acho que está dirigida a nós aqui, Gessel,
Que impacto em concreto o Varson teve em Varson Clínica no diagnóstico de doenças raras ou na identificação de variantes genéticas de significado incerto? Bom, eu acredito que eu posso pegar essa pergunta aqui, João Romano. Olha, bom, quem vai medir o impacto é um pouco difícil, mas de fato, como era mostrado, temos um rendimento diagnóstico ao torno de 30% em exomas completos, que sabemos que é uma das aplicações mais maiores, com exceção do genoma, mas é onde temos uma experiência muito alta. Isso estava acorde com o que foi reportado para diferentes populações e diferentes doenças, nas quais são estimados um rendimento do exoma próximo a 30%. Então, isso nos permite confirmar que estamos de acordo ao esperado e temos uma plataforma que nos aproxima a diagnóstico. E como havíamos mencionado, como Laura havia mencionado no começo, o Varson era, em um primeiro momento, uma plataforma que nos aproxima a essa análise, ou a esse diagnóstico do paciente, mas sempre, eu vou reiterar isso, sempre deve haver alguém por trás disso, alguém da área informática, grupo de genética, médica, etc., que vai, que dará o veredito, digamos assim, final, em relação a se isso de fato é a variante que está sendo explicada pelo fenótipo do paciente e, por exemplo, sobre a classificação, se de fato se tratava de uma variante patogênica, uma variante o significado incerto, como foi mostrado tanto Laura como Geraldine. Varson se aproxima muito bem dessa classificação, mas evidentemente é um algoritmo e pode, em alguns casos, superestimar a classificação da variante ou subestimá-la. Então, sempre que houver uma variante que seja de interesse, que esteja um gene, que esteja explicando o genótipo, por isso será muito importante revisar os critérios que a plataforma aplica e confirmar se estes são os adequados ou se devemos ajustar esses critérios, digamos, dependendo das características da variante. Muito obrigado, doutora Marcela. E bom, acho que vou pegar a última pergunta, que diz: quais características específicas de Barson clínicas são particularmente úteis para a pesquisa de doenças genéticas complexas ou poligênicas? Eu acho que eu posso pegar a palavra, Geraldine, por favor, complementa se necessário. Eu acho que há muitos elementos. Uma, de fato, definitivamente, é que era comentado na pergunta anterior, que é nos aproximar a poder classificar de forma fácil uma variante, como vocês observaram na questão de cliques. Podemos julgar, entre parênteses, entre os critérios, pôr ou tirar critérios, e automaticamente a plataforma irá nos permitir reclassificá-las. Mas, além disso, como vocês observaram nos casos que apresentaram Laura e Geraldine, no só ambiente nos permite ter acesso a múltiplas bases de dados que nos brindam todas as informações que precisamos de uma variante, a frequência clínica da variante, qual a população está descrita, a frequência, zigotos, heterozigotos, se há informes na literatura científica, a região fenômica onde se encontra a variante, etc, etc, etc. Eu acho que essa é uma característica que nos facilita muito o trabalho, quando não tínhamos, por exemplo, o Varson, uma das coisas que mais nos custava era ter acesso a todas essas bases de dados, não somente porque não porque não pudéssemos fazer, mas que levava muito tempo ter todas essas bases de dados de forma independente. Barson integra tudo isso num só lugar e como era praticamente num só clique da variante. Então, algo que para mim é chave, fundamental, a Geraldine apresentou muito bem o caso e que para nós, como grupo de urgência, tanto da parte da informática como da parte médica, é muito importante, é a aproximação com a análise de CNVs. Não todas as plataformas têm esse desenvolvimento que Varson Clínica conseguiu em poder não somente fazer uma chamada de variantes, mas visualizar o porquê da chamada CNV. Geraldine explicou muito bem que, evidentemente, conhecemos muito bem que não é a técnica primária ou direta.
para confirmar, por exemplo, uma lesão, uma duplicação, mas sim que é um bom algoritmo bioinformático, nos permite nos aproximar muito bem a chamada de uma CNV, pois após, se é necessário confirmar por um método direto. Então, como era mencionado anteriormente, algumas plataformas nos permitem dizer, bom, aqui pode haver uma CNV, uma lesão, uma aplicação, mas Varso nos permite, além disso, de somente nos chamar, visualizar, como o Geraldinho havia mostrado nos plots, ver como essa CNV, seja eleição, aplicação, está se utilizando um background normal, esperado, e, mais uma vez, aceder, acessar somente no ambiente a todas essas bases de dados também para classificá-las. Então, é uma ferramenta que nos permite não somente chamar variantes CNV, sim, decidir CNV, mas também classificá-las não somente num só ambiente. Eu acho que, bom, são três pontos, talvez, que sejam chaves em nosso processo. Eu gostaria de acrescentar que outro fator importante no momento seria o estudo das variantes que certificamos no laboratório, que nos dá a facilidade de relacionar diretamente a variante com o paciente que encontramos, e isso no futuro pode, digamos, ser aplicada na pesquisa para o estudo de populacional. Então, é muito importante, como o Varson nos mostra de forma direta, em qual paciente está a variante e qual termos HPO, ou seja, quais se aplica ao paciente para, dessa forma, determinar se é uma variante de significância clínica no momento de fazer o diagnóstico de diferentes pacientes. Evidentemente, como a paciente já foi reportada 3 vezes, podemos identificar e fazendo o seguimento de acordo ao que nós já temos como laboratório. Mas de todos os modos, Varson nos dá uma facilidade de poder nos direcionar diretamente aos casos e poder acessar, fazer o estudo para mais à frente aplicar em qualquer um tipo de pesquisa relacionado, seja com uma doenças ou com uma variante pontual, ou no caso um informe de casos. Então, acho que isso é importante para nós, isso e essa ferramenta. Muito obrigado às três. Agora sim. Muito obrigado às três, doutora Marcela, doutora Geraldine, doutora Laura. Bom, acho que uma mensagem importante aqui que temos com o nosso webinar, que Varsam é uma ferramenta muito versátil, que além disso, contamos com certificados muito importantes, não apenas em nível nacional como em BIMA, que é algo importantíssimo aqui na Colômbia em BIMA, mas também temos certificados europeus que mostram não somente a sua qualidade, em nível latino-americano, mas também em outras latitudes, que é muito importante cada uma das apresentações. E, por favor, queremos convidar vamos fazer uma sequência de webinars. O seguinte será a respeito do BI e sequenciadores. Então, esperamos vocês e muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero que tenham gostado. Muito obrigada a todos, obrigada e boa tarde. Bom, acho que isso é tudo. Boa noite.